Olá, gente, tudo bem? Então, eu sou o professor Lucas, professor de História. E aí a gente está conversando durante essa semana, semana passada, sobre o processo ali de colonização do que a gente chamou de América Anglo-Saxônica, que é exatamente o território que é hoje os Estados Unidos da América, ali a América do Norte, que foi colonizado todo pelos ingleses, ali das Ilhas Britânicas, que são exatamente esses povos anglo-saxões, desde a época lá dos vikings, como a gente conversou na aula passada. A gente percebeu algumas diferenças nesse processo de colonização. A gente viu que as 13 colônias tinham uma certa autonomia, uma independência frente à metrópole, à Inglaterra aí. E percebemos que a Inglaterra vai para esse processo de colonização um pouco atrasada, do que vai ser o Império Espanhol e o Império Português, aqui nas Américas, a América Central e a América do Sul. A América do Norte a gente viu que vai ser dividida naquelas 13 colônias, certo? E não sei se vocês lembram, eu comentei que a gente vai ver que internamente, dentro dessas 13 colônias, vai ter uma outra divisão, entre as colônias do Norte e as colônias do Sul, que vão ter sistemas políticos e principalmente um sistema econômico muito diferente uma das outras. E aí a gente vai observar isso. Eu destaquei um objetivo aqui bem rápido, compreender as características da colonização inglesa na América. Que é exatamente isso que a gente está querendo perceber. A gente estuda esses processos coloniais exatamente para traçar comparações, coisas que são iguais entre a colonização portuguesa, a colonização espanhola e a inglesa, e diferenças entre elas. E esse processo de colonização, como a gente vai observar, vai formar essas sociedades aqui nas Américas, vai ter um grande papel na formação delas, esse processo de colonização. Beleza? E aí, dando início, a gente vai ter aqui as 13 colônias, que é um mapa que a gente já conhecido nosso, e a divisão do território, entre as colônias do norte, aqui com Nova York, Pensilvânia, certo? E outras, e as colônias do sul, Carolina do Sul, Geórgia, Virgínia, certo? Então a gente vai ter essa divisão internamente entre essas 13 colônias. Uma questão importante a gente pontuar é essa política de negligência salutar que a Inglaterra vai ter no processo de colonização das 13 colônias. Por que negligência? Porque quando uma pessoa é negligente, ela é irresponsável, não teve não cumpriu com suas responsabilidades. Salutar é aquilo que é o meio termo, equilibrado, foi na medida certa. O que essa palavra está querendo nos dizer sobre essa política que a Inglaterra, de colonização, que a Inglaterra teve aqui nas 13 colônias? Ela teve uma negligência exatamente no ponto certo, na medida certa. Por quê? Como a gente viu lá no processo colonial da Espanha, o processo colonial espanhol e o português, a gente teve todo aquele processo de pacto colonial, aquele monopólio no comércio. A colônia só poderia comercializar diretamente com sua metrópole, certo? Então era um comércio único, porque todo esse território americano, a América Central e a América do Sul, só fazia comércio com a Espanha, as colônias espanholas, e com Portugal, aqui com a gente, com o Brasil, que vai ser a colônia portuguesa. Lá na Inglaterra e nas 13 colônias, a gente não vai ter esse pacto colonial, esse monopólio do comércio. As 13 colônias, nem tanto as colônias do Sul, porque vai ter uma relação bem mais próxima com a Inglaterra. Mas as colônias do Norte vão ter uma certa autonomia, uma maior liberdade de comércio. Como a gente vai observar, essa área vai ser muito importante para o desenvolvimento do comércio triangular, exatamente a conexão entre a América do Norte, ali um pedaço das Antilhas, na América Central, o continente africano e o continente europeu. A gente vai ver que teve um grande comércio ali de escravizados, de produtos derivados da cana-de-açúcar, de manufaturas também, de produtos industrializados. Então vai ser uma área muito importante, e essa negligência salutar vai ser na medida certa de quê? Exatamente de dar autonomia para essas colônias, de não ficarem presas àquele pacto colonial, aquele sistema de monopólio,
que a colônia só podia comercializar com a sua metrópole. E aí é importante a gente também perceber que esse processo não foi natural, né? Os ingleses, né, os nobres ingleses ali, não decidiram naturalmente deixar essas 13 colônias assim, sozinhas, né, independentes. Durante o século XVI e o século XVIII, como a gente viu, a Inglaterra vai passar por grandes transformações religiosas, políticas, certo? Na questão da sucessão da linhagem do trono, né, dos reis ali na Inglaterra. E vamos ter outras questões também, principalmente no fim do século XVII para o século XVIII, que vai ser o início do processo de Revolução Industrial, certo? Que é um momento bastante interessante na história mundial como um todo, né? Que a Inglaterra vai ser o primeiro país, né, a primeira nação, a transformar seu modelo econômico. Em vez de grande parte da economia vir da produção agrícola, como vai vir desde a antiguidade, como a gente está observando, né, a questão agrícola e os minérios, né, a aquisição de ouro e prata, a Inglaterra vai fazer essa transformação econômica, né, a partir da Revolução Industrial. A economia dela vai ter uma grande participação maior na questão das produções de produtos industrializados. E isso vai começar exatamente aqui, né, no final do século XVII para o século XVIII. Tá? Então esse processo muito intenso lá na Inglaterra acabou ela dando mais atenção a outros processos políticos que estavam acontecendo e deixou as 13 colônias com esse sistema e tudo um pouco mais de autonomia. Tá bom? Então é importante a gente entender o contexto inglês também, o que estava acontecendo lá na Inglaterra, para que essas 13 colônias tivessem essa autonomia muito diferente da colonização espanhola e portuguesa, como a gente viu. E aí a gente vai ter a separação. Vamos ver aqui primeiro as colônias do norte, né? Aqui, como a gente pode ver, ó, Nova York, Pensilvânia, né? Uma série de pequenas cidades ali também, ó, Boston, certo? Como é que vai ser a formação em toda dessa região, né, das colônias do norte? Elas vão ter um clima bem mais frio, certo? Muito parecido com o clima inglês, inclusive. É tanto que grande parte da produção agrícola aqui nas colônias do norte vão ser muito parecidas com o que era produzido lá na Inglaterra. Sendo assim, havia uma dificuldade muito grande, né, pelo clima frio, de desenvolver aquelas grandes lavouras de terra, né, que a gente chamou de plantation, naquele sistema de grandes latifúndios, né, grandes concentrações de terra, produzindo apenas uma única cultura, né, que é exatamente a famosa monocultura, só se produzia um tipo de alimento. E aqui a gente vai ter exatamente essa mudança, né? Como não vai ter condições por causa do clima, a gente vai ter uma produção bem mais voltada para o mercado interno. Então vai ser as pequenas propriedades, né? Principalmente aí as questões familiares, né? As famílias vão se reunir naquele núcleo, vão produzir uma série de cereais, né, de alimentos, e o excedente eles vão vender, certo? Então esse mercado, essa produção aqui nas colônias do norte de alimentos vai ficar bem mais de um comércio interno, assim, internamente, né? A distribuição desses alimentos internamente. Muito diferente do que a gente vai ver lá do sul, né? Pelo sistema de plantation, qual é a principal objetivo e tudo dos grandes produtores aí, dos grandes senhores? É exatamente mandar essa produção para fora, né? Essa produção enorme aqui nos Estados Unidos vai ser muito marcada pelo algodão e o tabaco. Então, toda essa produção não vai para abastecer o mercado interno, as 13 colônias, e sim para abastecer o mercado externo, como vai ser, por exemplo, o Brasil, né? Como vai ser também ali aquelas ilhas das Antilhas, toda aquela produção da plantation, aquela grande produção feita pela mão de obra escrava, vai para fora, né? É vendida para o mundo todo, não fica ali internamente. Aí a gente vai ter a colônia no norte, mais frio, né? Um clima bem mais rigoroso aí, e o abastecimento interno muito ligado a essa questão do pequeno cultivo, né? As relações familiares aí. Isso daqui vai marcar também um desenvolvimento bem maior das cidades. Como não havia necessidade de uma grande mão de obra trabalhando dentro da lavoura, essas pessoas vão atrás de outras ocupações. É exatamente nas colônias do norte que a gente vai ter um desenvolvimento bem maior
de uma indústria, né, norte-americana. Daí que vai começar a aparecer a fabricação de barcos, principalmente, e que vai facilitar muito naquele lance do comércio triangular, como eu comentei. Aqui é uma imagem, né, um desenho do que ia ser Nova York, ali no século XVIII, XVII. Certo? A gente já vê aqui uma grande ocupação urbana, né, um desenvolvimento grande urbano. E aí, avançando. Falar um pouco sobre esse mercado triangular, né, que vai ser um dos pontos fundamentais aqui para as 3 colônias, para o desenvolvimento econômico delas. O que vai acontecer? As colônias do norte, como eu falei, vão se desenvolver muito rapidamente uma questão industrial, principalmente na produção de barcos e navios, certo? E aí esses barcos e navios vão servir exatamente para ser utilizados nesse mercado triangular, como a gente pode ver aqui. Ou como a gente pode observar aqui, ó, e que tem no livro de vocês, esse mapa, a gente vê uma seta saindo da África exatamente com escravos, né? Os escravizados que eram retirados lá do continente africano e eram levados para vários territórios das Américas, como a gente viu. Aqui, no caso, a gente está vendo especificamente esses escravos indo para aquelas ilhas antigas, né? Lá do Caribe, onde ficava Cuba, Jamaica, Haiti, no caso é São Domingos, né? Que todo esse mercado aqui de produção, principalmente de cana-de-açúcar, né, o que vai ser extraído da cana, vai vir para abastecer o mercado externo, né, que é exatamente a questão da plantation. A produção, os derivados da cana-de-açúcar, né, como o açúcar e o melaço, vão ser vendidos aqui exatamente para as colônias do norte, que vão produzir alguns produtos a partir disso, né? Madeira, com açúcar, vão produzir rum também, que eles vão vender para a África. E aí a gente vê esse processo, né? Escravos, os derivados do açúcar aqui, o processo de industrialização do açúcar aqui, mandado para a Inglaterra, né? Mandado para outras regiões, sendo vendido e tudo para outras regiões aqui da América Central. Esse mapa, né, e esse comércio triangular é muito importante para a gente perceber exatamente essa questão da autonomia que essas colônias tinham. Isso daqui era irreal, né, não existia dentro do sistema colonial espanhol e o português, né, exatamente por causa daquele processo do pacto colonial, como a gente viu. E aí, esse comércio vai acabar enriquecendo bastante, principalmente as colônias do norte, que estavam intimamente ligadas nesse comércio triangular, certo? E aí a gente vai ter uma formação um pouco diferente, né? Enquanto o norte é industrializado, tem todo aquele processo urbano, de construção das cidades, né? A região urbana muito bem desenvolvida, as colônias do sul vão ficar bem mais com a questão do agrário, né? Uma produção da plantation, né? Para o mercado externo, uma grande quantidade de escravizados, como a gente vai ver na próxima aula, como é que vai ser a formação dessas colônias do sul, e um desenvolvimento bem mais demorado, né? Enquanto o norte já estava se industrializando já, a gente vai ver que as colônias do sul vão demorar um pouco nesse processo. E aí as colônias do norte vão ter bem mais a utilização dessa mão de obra livre, certo? Eles não vão usar tanto assim a mão de obra escravizada, vai ter um período que sim, mas rapidamente eles vão mudar uma série de políticas lá nas colônias do norte, certo? O que é essa diferença entre norte e sul lá nos Estados Unidos, até hoje ainda a gente pode perceber, né? Assim, tanto em questões políticas, como também no processo de modernização. A gente vai ter, lá nos Estados Unidos, é muito conhecido o Vale do Silício, né? Onde tem aquela região de desenvolvimento tecnológico muito intenso, ali perto da região de Detroit, que é bem mais para o norte aqui. E é essa região que tem essas grandes empresas, né? Google, Facebook, né? Essa galera toda fica no Vale do Silício. Enquanto nas colônias do sul, né, a região sul dos Estados Unidos ainda está muito virada à questão agrária, né? Há a produção também ainda de agroexportadora, da produção agrária para abastecer o mercado externo, certo? Então é bastante interessante a gente perceber que essa divisão, apesar de ser antiga, ainda hoje traz os seus traços, né? Ainda tem os traços dessa divisão até hoje no século XXI.
Beleza? Aí o objetivo, compreender as características da colonização inglesa na América. A gente viu que a Inglaterra vai ter aquele processo de negligência salutar, né, que é o quê? Exatamente dar essa autonomia maior para as 13 colônias se desenvolverem, né, a partir do comércio, e aí a gente viu o comércio triangular, e a formação das colônias do norte, clima frio, né, dificultando o sistema de plantation, então vai ser aquela pequena produção familiar, certo? Exatamente para abastecer o mercado interno, o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento das cidades, né, da urbes ali, e a questão da utilização da mão de obra livre ser bem mais expressiva do que a mão de obra escrava, o que para a gente pode uma novidade, né, que esse processo de colonização, como a gente observa, é muito intensa a utilização de mão de obra escrava, principalmente a africana, né? E aqui nas colônias do norte a gente não vai ter esse processo tão intenso, né? Eles vão utilizar bem mais a mão de obra livre, beleza? Próxima aula a gente vê exatamente as colônias do sul, essa modificação que vai ter, essa diferença entre elas. Fica para vocês as atividades da página 166 e 168 para a gente corrigir lá na última aula, beleza? É isso, gente. Valeu. Muito obrigado.